Olá pessoal, quem fala aqui é Ney Dantas, mais um conteúdo para o canal. Peço-lhe que se inscreva no canal, aperte o sininho da notificação e deixe seu like. Agora vamos ao vídeo. Então, pessoal, é, a Conecta Business Club, ela na verdade nós temos hoje tempo, na verdade, de existência. Nós já passamos de 6 anos, tá? Então, o nosso modelo, quando iniciamos lá atrás, no caso eu, Felipe e o NASA, o nosso objetivo era muito simples. Como a gente tinha se frustrado com um monte de negócios que tinha na internet, acredito que vocês também passaram por essa frustração. E aí a gente automaticamente começamos a procurar, né, um modelo que pudesse dar condições para que a gente pudesse trabalhar no mercado. Infelizmente, esse modelo nós não encontramos por um lado, mas felizmente, porque através disso a gente conseguiu, vamos dizer assim, formatar o modelo que eu acredito que vai continuar crescendo, inclusive que outras empresas ou outras pessoas também com grande capacidade vão copiar o que nós estamos fazendo. Porque o que nós estamos fazendo aqui é escrevendo de fato, né, ou reescrevendo a história do marketing multinível, né? Hoje, sem sombra de dúvida, eu posso dizer para vocês que a maioria das pessoas, elas não sabem o que é o marketing multinível, principalmente quando a gente diz sobre o marketing multinível digital, né? Existe uma diferença, por exemplo, de marketing multinível digital e existe uma diferença também do mercado digital, que é um mercado que está em ampla expansão, inclusive nós vamos também entrar no mercado digital, né? Cada um de vocês também vai ter a possibilidade de poder monetizar, poder criar o seu funil, né? Poder criar o seu sistema para que você possa rodar e buscar clientes todos os dias. Lógico, vai depender da sua estrutura, né? Mas o modelo que nós estamos formatando, todos os membros do clube vão poder replicar. Então, não vai haver, vamos dizer assim, falta de clientes, falta de pessoas que vão querer utilizar os nossos serviços, os nossos produtos. Mas para que isso aconteça, é preciso a gente começar a fazer da forma correta, né? Miro, quer dizer então que nós não estávamos fazendo da forma correta? Não, na verdade nós estávamos fazendo, né, um modelo de teste, ok? Aonde a nossa linguagem, vamos dizer assim, nós que trabalhamos no campo, a gente, no nosso entendimento, aquela linguagem era a linguagem que a gente estava fazendo da melhor forma possível. E agora, quando nós chegamos em um determinado patamar, aonde a gente vai passar para um outro nível, a gente procurou um corpo jurídico, né? Isso daí a gente já vem já dentro das nossas metas de crescimento estudando isso. E esse corpo jurídico ele fez orientações para nós, aonde vai fortalecer ainda mais o nosso negócio, aonde vai fazer com que cada um de vocês saia da vala comum, né? Qual que é a vala comum? A vala comum hoje é o que tem no mercado, é o mais do mesmo, né? São aquelas pessoas que não são, infelizmente, não são profissionais, são pessoas, por exemplo, nada contra, que fica no Zap Zap, trocando mensaginha para lá e para cá. São pessoas que elas não sabem o que é fazer uma reunião presencial, são pessoas que não sabem o que é montar uma estrutura física, são pessoas que nunca tiveram, por exemplo, a oportunidade de desenvolver um modelo legítimo no digital, aonde você possa ter renda recorrente, né? Então, hoje, essas pessoas de todos os modelos que tem lá fora entraram na Conecta. E, lógico, é natural que essas pessoas venham para cá com os hábitos, né, que elas tinham nos outros modelos de negócio. E ela acaba, de certa forma, usando, né, um pouco da metodologia que ela tinha em outro modelo de negócio. Eu não estou aqui para dizer se os outros modelos de negócio é legítimo ou não, mas a verdade é que elas acabam usando a linguagem, né, os jargões, e tudo isso foi colocado para nosso jurídico para que nós pudéssemos trabalhar de uma forma legal, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei, né, todo o contrato, que depois vocês vão ter acesso, e eu simplesmente fiz um resumo para que vocês possam entender, porque se eu for pegar todo o contrato aqui, nós teríamos aí horas e horas de live, e não é esse o objetivo. Então, vamos lá. Pegando como base, né, a primeira cláusula
que nós temos que colocar na nossa cabeça, que é aquilo que eu sempre disse isso, né? E os palestrantes também estão trabalhando em cima disso, inclusive vai sair uma apresentação nova, eu vou fazer essa apresentação e essa apresentação vai ser replicada com todos os palestrantes hoje que nós temos aí, né? Poderia citar vários aqui, como o Francisco, o Ney, enfim, várias pessoas, o próprio Cassiano, o Cleverson também que está aqui, né? O Duarte também, então, enfim, todos nós e você também vai usar esse modelo, tá? Então, quando a gente usa um modelo único, a probabilidade, tá, de dar erro, de gerar conflito é muito menor, tá? Então, vamos lá. A Conecta Business declara oficialmente, após consulta aprofundada com seus assessores jurídicos e fiscais, que não é uma empresa de investimento. Então, quantas vezes nós falamos que a Conecta Business não é uma empresa de investimento, ok? Então, dessa forma, o uso do termo investimento, ele está formalmente proibido em todas as comunicações internas, comerciais e públicas, a fim de garantir a conformidade com as regulações vigentes. Ou seja, você, Miro, quer dizer que eu não posso falar a palavra investimento? De certa forma, você pode falar a palavra investimento, desde que você não acople essa informação de investimento na Conecta Business. Por exemplo, você pode falar para a pessoa que você tem uma tecnologia que você utiliza ela, e essa tecnologia trabalha dentro do mercado DeFi, aonde gera lucros para você. Ou seja, eu não precisei falar sobre investimento, mas eu falei sobre lucro. Aí lá dentro do mercado DeFi, sim, existe vários produtos que a pessoa vai investir e vai colocar a tecnologia para rodar para ele. Ponto. Então é simples, né? São linguagens que a gente vai ter que fazer uma adaptação para que a pessoa não use o termo comum. Tá, eu estou trabalhando aí numa empresa de investimento chamada Conecta Business. Talvez você já ouviu alguém falar isso, está errado, né? Você já ouviu falar no sistema de investimento do clube da Conecta? Está errado, entendeu? Então, sempre a gente tem que nos policiar para que a gente possa fazer o trabalho correto. Por quê? Porque se vocês falam isso, automaticamente vocês estão atribuindo que é a Conecta que fica com o dinheiro de vocês, que é a Conecta que tem toda a estrutura, que tem a sua chave privada, que é a Conecta que, entendeu? Então, e vocês sabem que não é assim que funciona, né? Agora, lógico que uma pessoa que vem lá de fora, que não sabe como funciona uma carteira descentralizada, não sabe como funciona o sistema de blockchain, não sabe como que é o sistema DeFi, né, que é o sistema descentralizado, ele não sabe o que é uma DEX e o que é uma SEX. Ou seja, SEX são exchanges centralizadas e DEX são exchanges descentralizadas. Ok? Nós atuamos dentro das DEX, ou seja, num modelo totalmente descentralizado. Então, isso é importante para que a gente possa seguir. Tá? Depois nós temos aqui a questão da ausência de captação de recursos, que é o que eu estava falando anteriormente. Então, a Conecta Business Club ela não realiza captação de recursos financeiros, né? Nenhum valor monetário, sobre qualquer forma, é recebido ou administrado pela Conecta Business. Todo o fluxo financeiro gerado pelos usuários é gerido por suas próprias carteiras digitais, sem qualquer controle ou responsabilidade direta da empresa. Então, o que acontece? Vai acontecer de por exemplo, aquela pessoa que é acostumada a fazer modelos aí fora, que ela vai chegar para o Francisco, né? E ela vem lá de fora, vai chegar assim e falar, Francisco, eu amei esse negócio aí. Só que eu queria colocar aí dentro da Conecta, ele já fala assim, eu queria colocar dentro da Conecta, sei lá, R$ 1 milhão e eu queria uma garantia. Então, o que o Francisco vai falar para ele? Falar assim, olha, na verdade, você não vai colocar R$ 1 milhão na Conecta. Esse R$ 1 milhão você vai tirar do sistema centralizado. Esse dinheiro seu deve estar no sistema centralizado, que são os bancos, são as financeiras, e você vai colocar, abrir uma carteira descentralizada, que são várias, ao seu gosto, obviamente. A gente indica uma, mas você pode buscar uma do seu gosto. E dentro dessa carteira, você vai colocar o seu valor. E simplesmente, o que você vai fazer?
Você vai conectar a sua carteira na tecnologia da Conecta, que é o que eu faço, que é o que cada uma das pessoas fazem. E você tem total controle de, a qualquer momento, você ir lá desligar a tecnologia, você ir lá ligar a tecnologia, você ir lá e automaticamente retirar os valores que você autorizou para que o contrato pudesse operar e, da mesma forma, alocar valores dentro do contrato. Tudo isso é feito 100% por usuário, sem interferência da empresa. Isso pode ser feito via interface, que nós chamamos do Conecta app, ou pode ser feito também via blockchain, diretamente na fonte, como vocês sabem muito bem. Ok? Então, resumindo, quando alguém falar para você, a Conecta Business faz captação de recursos, ou vou mudar a pergunta aqui. A pessoa mais leiga, ela vai falar assim, por exemplo, amanhã ou depois, a Conecta vai estar aí com milhões e milhões de pessoas, que o nosso negócio é global. E aí a pessoa vai falar o seguinte, fala assim, a Conecta Business, ela faz captação de recursos, ela tem autorização da CVM? Vai falar, meu amigo, ela não precisa ter autorização da CVM, porque ela não atua com captação de recursos de mercado imobiliário, ela não atua dentro do mercado de investimento. Ela trabalha com tecnologia dentro do mercado de blockchain, ok? Então, isso faz com que aquelas pessoas que estavam trabalhando de uma forma, né, vamos dizer assim, não correta, comecem a trabalhar da forma totalmente correta, tá? Então, a apresentação agora ela tem que ser voltada para isso. Por quê? Porque na própria apresentação que você vai fazer, perguntas como a Conecta Business tem autorização da CVM? A Conecta Business tem autorização da SEC? Porque nós vamos ter estrutura lá nos Estados Unidos. Não há necessidade, porque nós não atuamos no mercado de investimento, no mercado imobiliário, mercado não. Nós atuamos com tecnologia e com serviços aonde nós disponibilizamos isso para os nossos parceiros, e vocês vão ver um pouco mais à frente. Ok? Bom, depois nós temos também a questão de, como eu falei anteriormente, sobre garantia, né? Natural, principalmente quando a pessoa vê esses negócios mirambulantes aí por aí, né? Sobre a questão de investimento, né? Então ela fala assim, ô Ney, é o seguinte, eu quero saber o seguinte, qual que é a garantia que eu tenho, né, colocando meu dinheiro dentro da Conecta? Então ela sempre vai levar essa direção dentro da Conecta. Então você vai falar assim, bom, vamos lá. Mais uma vez, eu quero lembrar você que o seu dinheiro não está dentro da Conecta, né? O seu dinheiro está dentro da sua carteira e tem um algoritmo operando com uma tecnologia associada à Conecta Business. Só para você ter uma ideia, essa tecnologia ela executou mais de mais de 1.300.000 operações únicas, ou seja, 1.300.000 operações únicas, ok? Em um ano, sem repetir ou qualquer um tipo de padrão. Então, o que significa isso? Significa que quando a gente fala do resultado que passou, as operações que vai acontecer, por exemplo, vamos pegar um exemplo chulo para você entender. Agora, todos vocês estão lá conectados lá, beleza? As operações foram feitas hoje. Qual é a probabilidade dessas mesmas operações se repetir? É zero. É zero. Pode aparecer uma operação parecida, uma ordem igual, até nos valores pode ser chegar aproximado. Mas se você pegar ordem por ordem, desde todas as contas que você tem, você não vai ver uma ordem que é igual à outra. Por quê? Porque é um sistema real. É um sistema de troca de um mercado legítimo, tá? Então, a probabilidade de acontecer aquela mesma operação novamente é zero. É zero, não vai se repetir, né? Então, dessa forma, a pessoa tem que entender o seguinte: aqui não existe promessa de rentabilidade. E também não existe promessa de que a pessoa vai ter lucro. O que existe, na verdade, são testemunhos baseados no quê? No histórico que passou. Então, a Conecta ela não garante resultados futuros e nem lucros potenciais. Aí entra uma coisa muito importante. Inclusive, essa semana, eu vi pessoas divulgando assim,
venha fazer parte da Conecta. Olha só para você ver que absurdo. Venha fazer parte da Conecta e receba de 5 a 24% ao mês. Eu não sei de onde essa pessoa tirou isso, mas com certeza não foi daqui. Então, o que que acontece? Quem olha uma publicidade dessa, olha uma chamada dessa, essa pessoa ela está com os hábitos do sistema lá que ela veio. Mas ela fazendo essa divulgação, ela está pegando um negócio legítimo, que é o nosso, e ela está levando na vala comum. Ela está arrastando todo o nosso modelo de negócio para o sistema piramidal que tem aí fora. E aí, ela, como se ela quisesse viver no passado. Tem muita gente que vive de passado, né? E hoje, a Conecta não é o passado. A Conecta ela é o presente e o futuro. É um modelo legítimo de operações que, volto a dizer, nós somos pioneiros, é verdade, mas vai aparecer outras pessoas que vão desenvolver também uma tecnologia semelhante, igual a nossa, ou talvez até melhor, tomara que venha, porque tem mercado para todo mundo. Então, o mercado ele está mudando, ele está passando por uma transição. Agora, vai continuar existindo os modelos piramidais? Lógico que vai. Desde enquanto existir pessoas gananciosas, enquanto existir pessoas que acreditam que é possível, né, ficar rico da noite para o dia, vai ter pessoas que vão estar fazendo esses modelos de negócio e, obviamente, ela não assume a responsabilidade, ela vai estar procurando alguém para culpar. Todo negócio que você vai fazer, é importante você entender que você tem que ser consciente. Você tem que ser consciente. Por exemplo, vocês, né, que vão vender a tecnologia, falando de quem vai vender, você jamais pode, vamos dizer assim, induzir a pessoa ou confirmar algum tipo de frase que a pessoa está fazendo. Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de pessoas chegarem para mim e falar assim, Miro, rapaz, esse negócio é fantástico, o negócio é maravilhoso. Eu tenho uma linha de crédito aqui, olha só, eu tenho uma linha de crédito aqui e eu estou querendo pegar esse dinheiro emprestado e colocar, eu tenho esse crédito aqui, eu vou pagar a média de 5% ao ano, 6% ao ano, e aqui a rentabilidade, pelo que eu estou vendo aí, está dando essa média. Eu estou pensando em pegar esse dinheiro e colocar dentro da Conecta. Aí o que você me diz, Miro? Eu falei, primeiro que você não está colocando dentro da Conecta. Segundo, que esse dinheiro não é seu. Ou seja, se você quer investir no DeFi, você tem que entender como é que funciona o DeFi, você tem que investir o que você tem. Você não pode investir o que você não tem. Ou seja, você agora está assumindo um risco dobrado. Você está triplicando a aposta contra você. Por quê? Porque você está trabalhando com um capital que não é seu, né? Ou seja, jamais eu ou cada um de vocês deve validar esse tipo de gente. Por quê? Se amanhã ou depois acontece qualquer estabilidade, que pode acontecer, adivinha quem que ela vai culpar? Adivinha para cima de quem que ela vai querer vir? E é por isso que vai existir os termos e condições que ela vai assinar, vai existir um contrato que ela vai aceitar, para que se amanhã ou depois qualquer coisa que acontecer, ela vai saber que ela tem a responsabilidade de aprender a assumir os seus riscos, assumir, né, o que ela realmente está ali fazendo. Então isso é importante, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de crescimento, né, a médio e longo prazo, como é que você, por exemplo, vai querer tirar uma semente de um lugar e colocar em outro? Uma semente que não é sua, você tirar aquela semente de lá e colocar em outro lugar e apostar que aquela agora vai dar mais fruto aqui para que você possa devolver para aquele outro local lá e ainda ficar com lucro. Pode acontecer? Pode, mas também pode dar ruim, entende? Então, por isso que a gente não pode, de forma nenhuma, a gente pode garantir nenhum tipo, não é só Conecta, não. Isso eu falo, qualquer negócio que você for fazer, que a pessoa te dá garantia, só pelo fato de garantir, para mim já é uma furada. Para mim já é uma furada. Porque se o negócio é bom, não há necessidade de garantia, né? Ponto 4. A natureza tecnológica da solução. Isso é importante. Então, a solução oferecida pela Conecta Business Club é baseada em uma tecnologia independente,
composta por um algoritmo de inteligência artificial especializado em arbitragem triangular automatizada. Essa tecnologia pode, por sua natureza, gerar resultados positivos ou negativos diariamente, embora os últimos 24 meses tenha sido positivo, nenhuma, nenhuma extrapolação pode ser afirmada legal ou comercialmente. O que significa isso? Bom, num período de 24 meses, nós tivemos aqui, vocês sabem disso, e tem o histórico disso, apenas um dia que teve um negativo, isso ainda na V3, de 0,18. Ou seja, vamos arredondar 0,2 negativo. Mas, como eu sempre falei nas lives, e é importante você ter isso na sua mente, por quê? Porque quando você oferecer a tecnologia para alguém, e se você não mostrar transparência para ela, a pessoa vai vir para cima de você. Por exemplo, pode ficar um dia negativo? Sim ou não? Pode. Pode ficar um dia sem operação? Pode. Pode ficar uma semana sem operação? Pode. Pode acontecer N situações e, por esse fato, a gente não pode, de forma nenhuma, extrapolar. A gente não pode criar ambiente aonde essa pessoa, né, ela vai criar uma ilusão na cabeça dela e vai falar, não, o Francisco falou para mim que aqui eu vou receber 5% ao mês, 10% ao mês, né? Então, automaticamente quem vai estar se complicando é o Francisco. Por quê? Porque tudo isso vai ser arquivado, tudo isso vai ser armazenado, a informação, para que não gere problema para nós, né? E, obviamente, se o Francisco for inteligente, não vai gerar problema para ele também. Por quê? Porque tudo pode servir para te beneficiar ou pode servir também para te prejudicar, entendeu? Então, para que servem as regras? As regras servem para que todos nós possamos trabalhar tranquilamente e o melhor de tudo, gente. Se vocês começarem a perceber, nós estamos descolando daqueles mercados, daquelas desilusões que todo mundo teve lá atrás. Ou seja, nós estamos num caminho totalmente diferente, né? Então, obviamente, que cada vez mais, né, vocês vão amadurecer em relação a isso e você vai poder construir uma equipe forte dessa forma. Bom, quinto, limite de responsabilidade. A Conecta não utiliza simulações ou projeções estatísticas para fins promocionais. Ou seja, nós não fazemos nenhum tipo de simulação. O negócio nosso não é um simulado, é um negócio baseado em dados reais. E aí, mais uma vez, entra o quê? O testemunho. E o testemunho nosso, né, graças à tecnologia, obviamente, né, e graças a justamente ao que nós viemos trabalhando, ele tem sido positivo. Agora, se tiver um dia negativo, tem que falar. Se tiver 2 dias negativos, tem que falar. Por quê? Porque o que manda, na verdade, é justamente isso, o que é trabalhar sempre com a verdade. Então, os resultados passados, eles não vão garantir nunca um desempenho futuro. Isso é um ponto. Por exemplo, o Bitcoin, ele começou lá atrás valendo 1 centavo, né? Para vocês entenderem um pouco, falando de tecnologia, que o Bitcoin é uma tecnologia. Eu falo constantemente que eu compro o Bitcoin, e já falei para vocês que eu dou um conselho para quem puder colocar uma parte em Bitcoin, mas existe garantias de que o Bitcoin vai crescer? Alguém pode garantir que o Bitcoin vai de fato crescer? Da mesma forma, existe alguma garantia que o Bitcoin vai cair? Não, não existe uma garantia. Porém, existe o quê? Estudos matemáticos de traders, de pessoas renomadas, que a maioria dos estudos eles cruzam e a grande métrica, a probabilidade é que ele vá subir. Baseado nisso, eu estou fazendo o quê? Estou tomando a minha decisão. Agora, eu sei que eu posso acordar amanhã e saber que o Bitcoin caiu
40%, para mim é natural que ele caiu 50%. Eu acredito que isso não vai acontecer aqui, baseado no quê? No sistema que vocês já sabem como funciona, né? Mas eu também acredito que o Bitcoin vai crescer, né? Só que eu não, uma questão é você acreditar, outra questão é você afirmar e garantir. Existe uma diferença disso, entendeu? Então, toda a comunicação, ela baseia-se exclusivamente em depoimentos reais dos usuários. E aí entra o papel importantíssimo, tá? De cada um de vocês, cada um de nós, mostrar aquilo que está acontecendo. Então, quais são os únicos responsáveis pelas suas declarações? Cada um de vocês é responsável pelo que você fala. Eu sou responsável pelo que eu estou falando aqui agora, nesse momento, né? Se houver alguma coisa, por exemplo, eu vou ter que responder judicialmente, é normal isso, né? E se tem benefício, eu vou colher os benefícios baseado no que eu estou falando. Então, qual que é o importante de você entender? Que quando você escolhe, você escolhe participar da Conecta Business, você começa agora a tomar decisão, né? E a sua decisão vai ser baseada no quê? Nos testemunhos. Nos testemunhos. Não é no que o Miro está falando, no que o Francisco está falando, né? No que o Ney está falando, no que o Felipe está falando, no que o NASA está falando. Não. Tem muita gente que fala assim, Miro, eu estou entrando no negócio por conta de você. Francisco, eu estou entrando por conta de você. Está errado. Porque se o Francisco morrer amanhã, como é que você vai fazer daí? Se o Miro não existir amanhã, como é que fica? Você não pode entrar no negócio por conta de outra pessoa. Você tem que entrar no negócio pelo que está, pelo que você acredita que está trazendo benefício para você, e aí você vai montar a sua estratégia, e dentro disso você vai começar a trabalhar para que você possa chegar à sua tão sonhada independência financeira. Ou seja, se a gente pega o histórico dos últimos 24 meses, vocês, a média de 13 meses, está fazendo 14 agora, né? 14 meses, quem seguiu uma estratégia e não sabotou essa estratégia, essa pessoa está mais rica hoje. Não tem como, inevitavelmente ela está mais rica. Ela não teve que fazer nenhum esforço a não ser criar um hábito. O hábito simples de aplicar. O hábito simples, nem que você comece com uns R$ 30, mas você começa a criar o hábito, e aí a pessoa fala, Miriam, eu só vou fazer quando eu tiver bastante dinheiro. Está errado. Você só vai ter bastante dinheiro quando você chegar naquele nível lá, mas enquanto você não tem bastante dinheiro, você tem que criar o seu hábito baseado no patamar que você está. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você está dentro do patamar da CLT, o que você tem que fazer agora? Cara, eu não consigo investir R$ 600 por mês, mas eu consigo investir R$ 60. Eu consigo investir R$ 50. Então, quando você começa a fazer isso, para você, não é para mim, não é para a Conecta, é para você, porque o dinheiro está na sua carteira. Só o fato de você criar esse hábito, de todos os meses começar a guardar R$ 50, sabe o que vai acontecer? Você não consegue parar mais, porque você agora venceu a procrastinação. E a partir daí você agora vai começar a aumentar. Fala, cara, se eu consigo guardar R$ 50, eu tenho certeza que se eu vou fazer uma meta agora, eu consigo guardar 100, 150. Aí agora melhorou para você, você começou a trabalhar, começou a vender a tecnologia, começou a sobrar mais dinheiro. Sabe o que você vai fazer? Você vai agora ampliar o seu hábito de guardar mais dinheiro. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Não é o foco dessa questão, mas isso também é uma responsabilidade. Porque eu vejo muita gente falar assim, tá? Só para a gente seguir. Quando eu tiver dinheiro, eu vou entrar, eu vou entrar. Tá errado isso aí, isso é uma maior mentira que a pessoa está pregando para ela. Está pregando uma mentira para ela. Ela mesma está falando assim: eu quero morrer fracassado, eu quero ser um fracassado. Tem outras pessoas que falam assim: vai chegar o meu tempo é o tempo de Deus. Quem já ouviu alguém falar isso? Está errado. Não existe isso. O que existe, na verdade, é você tomar uma atitude e ver que se você não começar agora, da mesma forma que você, todo mundo aqui, por exemplo, se você pegar dentro do mês,
Você vai lá, você tem que fazer isso, normal, é um direito seu. Quem aqui, por exemplo, dentro de um mês, não gasta aí, por exemplo, comendo uma pizza, talvez bebendo uma cerveja, um refrigerante, isso, aquilo outro, não gasta aí dentro do mês 100, R$ 200. Você gasta esse dinheiro. Você gasta, você está gastando esse dinheiro, que é um dinheiro que você está desfrutando daquilo que você está comendo ou daquilo que você está bebendo. Quem consegue fazer isso, por exemplo, quantas pessoas, nada, não estou nada contra, tá? Ela tem, por exemplo, o vício de fumar. E ela é tão determinada no vício que ela tem, que se tiver chovendo e ela não tiver cigarro, e ela tiver sem guarda-chuva e tiver de noite, e ela deu a vontade de fumar nela, ela sai à noite no meio da chuva e ela vai comprar o cigarro dela. Você quer ver uma pessoa mais determinada do que essa? Por quê? Porque ela sabe que ela precisa daquilo ali, ela colocou na cabeça dela. Da mesma forma tem que ser a mente do investidor. Esse exemplo negativo, eu transformo ele num exemplo positivo para você. Porque só não existe milagre, eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. O que existe, na verdade, é você criar o hábito de começar pequeno, começar com o que você tem e não parar, não se sabotar. Você não pode também chegar um momento que você vai estar guardando lá 50, R$ 60, você vai olhar lá e falar, opa, tem R$ 500 aqui. Aí você pegar, vai lá e pegar aqueles R$ 500 e gastar. Pronto, você acabou de dar um tiro na sua cabeça. Você acabou de se condenar, porque agora você vai ter que começar do zero. E a probabilidade de você voltar novamente é muito menor, ok? Falando isso para quem quer viver realmente de investimento. Então, qualquer modelo de investimento que você for fazer parte, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você tem que ter uma meta, mesmo que seja uma meta pequena, para que você possa começar a crescer. Porque se você não fizer isso, esquece, tá? E aí você pode ampliar agora vendendo, né? O segredo é vender. Você pode vender a nossa tecnologia, você pode vender algo que você tem na sua casa que você não utiliza e pegar muita coisa que você vai olhar que tem na sua casa parado, você vai poder fazer, negociar isso e transformar isso em dinheiro e colocar esse dinheiro para trabalhar para você. O segredo é você colocar o dinheiro para trabalhar para você, né? Agora, a vantagem daqui é você poder colocar isso de forma automática. A vantagem daqui é a responsabilidade ser 100% sua. E aí entra esse ponto aqui muito importante, tá? Olha só, responsabilidade dos usuários. Cada usuário tem o direito de apenas ter uma conta ativa. Deve informar sua identidade real. Você não vai poder colocar informações fictícias lá dentro. Por quê? Porque vai existir uma empresa, na verdade já existe uma empresa, que é a empresa que cobre, por exemplo, que cuida dos dados da MetaMask, cuida dos dados da Binance, que ela cuida só da parte de dados, de segurança de dados, para que esses dados não sejam vazados, e esses dados têm que ser reais, porque se amanhã ou depois acontecer qualquer coisa e aqueles dados não for real, vai dar problema para você, de falsidade e por aí vai. Então, imagine uma pessoa que quer ficar milionária e ela não tem coragem nem de usar os dados dela. Eu te pergunto, você acha que essa pessoa vai ficar milionária? Não vai. Imagina uma pessoa que diz que quer ficar milionária e ela não consegue usar uma caneta e um papel para ela poder escrever as 12 palavras dela, para ela anotar a senha dela e depois ela pegar e mandar mensagem via WhatsApp de uma forma amadora, desesperada para mim ou para o seu patrocinador, achando que ela vai conseguir recuperar ali a chave dela, as 12 palavras dela, ou que a Conecta tem responsabilidade sobre isso, né? Ou que o patrocinador dela tem responsabilidade. Não, ninguém tem. Todos nós somos responsáveis pelas nossas carteiras. Ou seja, a sua carteira é 100% responsabilidade sua. Não é do clube e não é também da pessoa que te convidou. Por isso que eu digo, quem tá aqui desde o começo sabe que uma das coisas que eu sempre falo na apresentação é: gente, não confia na sua mente. Pega uma caneta, um papel e anota. Escreve. Guarda isso de uma forma segura. Porque se você perder isso, se você perder essa chave, acabou, meu amigo. Você perdeu essa chave, acabou. Entendeu? Se você tinha lá dentro lá US$ 1.000, você rodou. Se você tinha US$ 10.000, você rodou.
O valor que você tinha lá, esquece. Você nunca mais consegue recuperar. Vou repetir. Não existe a possibilidade de recuperar. Tem gente que ela faz, sabe o quê? Ela abre uma carteira, ela não guarda as 12 palavras, ela gera as 12 palavras, mas não guarda, tá? Ou comete um erro gravíssimo de fazer um print e deixar no celular. É outra burrice que a pessoa faz, né? Porque a pessoa que faz isso, ela realmente ela está sendo um analfabeto digital, vamos dizer assim, tá? E aí perde o celular é hackeado, acessa um monte de coisa com o celular, aí automaticamente daqui a pouco a carteira foi hackeada. Aí sabe o que essa pessoa vai fazer? Ela vai sair por aí falando pelos cotovelos que foi o Miro que a Conecta tal. Não, foi você que foi burro. Porque aqui na Conecta, todas as pessoas, cada um dos membros são responsáveis pela sua carteira, ponto final. Não tem um botãozinho lá de esquecer a senha. Não existe isso e nunca vai existir. Esse é o segredo. O segredo é esse. O segredo da segurança é justamente você ter 100% acesso à sua carteira 24 horas por dia, a hora que você quiser. Ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Quando você for apresentar a tecnologia para uma pessoa, você, como representante, você vai dar suporte para ela, tem que falar para ela, falar, ei, deixa eu te perguntar, você, e se possível, estiver digitando no WhatsApp, digita ali, faz um print e guarda. Tá? Guarda. Eu tenho print de tudo, né? Eu tenho print de tudo. Eu guardo por quê? Porque isso vai servir para mim e para proteger também aquela pessoa. Então, por quê? Então, se amanhã ou depois acontece alguma coisa, tomara que não aconteça, mas a probabilidade de acontecer, porque todo celular, uma hora ou outra, ele vai passar por um update, você vai ter que fazer ali um upgrade, às vezes vai molhar, vai dar erro, enfim, vai acontecer, vai falhar, e aí quando você, ai meu Deus, eu não consigo acessar a minha carteira. Francisco, como é que eu faço para acessar a carteira? Coloca as 12 palavras aí, mas eu não salvei. A senha, você tem? Não. Então você perdeu. Perdeu, não tem volta, acabou. Para você já era. Agora você tem que começar do zero novamente e aprender que para você poder trabalhar dentro da Web3, a primeira coisa que tem que fazer é anotar, né? Então você vai aprender a anotar essa chave privada para que isso não fique na sua consciência aí, pessoas. Eu tenho pessoas que já perderam mais de R$ 1 milhão. Pessoas perderam mais de R$ 1 milhão, né? E não faz muito tempo não, faz pouco tempo aí, tá? Bom, vamos aqui nessa questão aqui, ó, a tipologia de usuários. Então, aqui entra a coisa mais importante, ó. A Conecta Business Club identifica 3 perfis de usuário. Então, isso vai para você agora, para você identificar onde você se enquadra. O usuário individual é aquele que acessa a tecnologia para uso próprio. Então, esse termo vai estar dentro do contrato. Fala assim, eu, Francisco, Erivan, tal, tal, me identifico como usuário individual da tecnologia da Conecta e aceito os termos. Pimba, né? Agora, o Francisco, ele é uma pessoa que ele visualizou e ele viu que a tecnologia é boa, ele utiliza ela, sabe que essa tecnologia vende, e aí ele vai ser agora um parceiro voluntário. Ou seja, ele pode indicar a tecnologia e receber comissões, né? Olha que interessante, o modelo legítimo de negócio. Da onde é que vem o lucro? Está aqui, da venda da tecnologia, e automaticamente, se gerar lucro para aquela pessoa, você recebe uma comissão. Abriu operações, todo mundo sabe que gera uma taxa nas corretoras de fora, que é o chamado spread. Aqui é a taxa de paz, de assinatura. Uma parte dessa assinatura que é da empresa, que é nossa, nós repassamos para aquelas pessoas que estão trabalhando. Então, o Francisco, como é uma pessoa inteligente, ele sabe que quanto mais ele utiliza, mais ele repassar a tecnologia, ele vai criar uma carteira recorrente, né? Todo mundo trabalha com vendas. Agora, é diferente você vender algo que você vende uma única vez, né? E aí você tem que pedir para que amanhã ou depois, vamos supor, qualquer segmento, você vai vender uma única vez. A maioria deles. Agora, o nosso modelo de negócio é um modelo que você vende uma vez e provavelmente vai gerar para você comissão enquanto aquela pessoa estiver utilizando a tecnologia
vai gerar para você algum tipo de comissão, ok? E detalhe, com a nova regra que vai vir, o mínimo para a pessoa sacar os bônus é US$ 10, mas no modelo novo não vai existir mínimo, não vai existir mínimos, ou seja, qualquer valor que tiver lá dentro, o sistema vai rodar, e também, lógico, o sistema pode ficar um dia, 2 dias normal, mas rodou lá dentro, criou bônus, tem lá 10 centavos de dólar, você pode sacar. Tem lá 5 centavos de dólar, você pode sacar. Entendeu? Sistema legítimo. Da onde que veio 5 centavos de dólares? Comissão. Seja comissão de assinatura, ou seja comissão da taxa de performance. Ou você também vai poder ser uma empresa que utiliza a tecnologia com a solução, né, para suas operações comerciais. Ou seja, vamos supor que você tem um modelo de negócio, você tem um sistema de investimento seu, você como pessoa jurídica, e você agora quer implementar o sistema da Conecta, a nossa tecnologia na sua empresa. Você pode fazer isso, né? Porque é um agregado a mais, é um serviço a mais dentro da sua empresa que você vai poder utilizar para os seus membros ali. E aí você vai se organizar dessa forma. Então, dessa forma, vai existir esses perfis aí para a gente poder, para a pessoa poder escolher em qual perfil ela vai se enquadrar, ok? Depois nós temos sobre o contrato e conformidade. Todo usuário que desejar utilizar o serviço do clube deverá, obrigatoriamente, presta atenção, isso é muito importante, você vai assinar um contrato de conformidade do compliance, que é o primeiro contrato. Então, você vai pegar esse contrato, isso depois do lançamento da V5, vai vir muita coisa boa com a V5, né? E esses contratos já vão vir junto. Você vai automaticamente ler, né, e concordar ali. Se você não concordar, obviamente você não vai fazer parte. Depois você vai aceitar o outro termos, né, o aceitar o termos e condições de uso, que é o CGU, ok? E depois você vai também ler e aprovar o white paper, que é justamente falando sobre o token do CBC. Ou seja, o cara que vai trabalhar aqui, ele tem que ser profissional. Ele não pode, por exemplo, pegar um token que tem por aí e assemelhar ele ao CBC. Como é que funciona o CBC? Você vai ler o white paper. Você vai entender o modelo que é o nosso modelo e para que existe o CBC. Qual a finalidade dele. O CBC foi feito para poder vender a torta à direita, igual vende por aí, para pegar o dinheiro das pessoas e trocar. Não. O CBC ele foi desenvolvido com a única finalidade, no caso da Conecta Cripto. Então, o que é o CBC? O CBC, né, que é o token exclusivo da Conecta Business, por isso que o nome CBC, ele é o quê? Um token utilitário, que chama Utility Token. O que é um token utilitário? O nome já está falando. Ele tem uma utilidade específica. Primeiro, ele é baseado a uma moeda estável. Então, ele não é uma moeda, ele é baseado em uma moeda estável, ou seja, ele é um espelho daquela moeda, no caso aqui, o SDT. Pronto, ok? Então, ele está espelhado ali, usando exclusivamente dentro do ecossistema. Ele não tem como ser usado fora. Não existe como você usar o CBC fora. Por isso que a segurança é muito maior. Muito maior. Por quê? Porque dentro do ecossistema ele está protegido através do sistema de smart contract. Eu sei que vocês já devem saber disso. Qual que é a probabilidade de hackear um smart contract? De 1 a 10, eu já falei sobre isso, né? Então é muito mais fácil, como aconteceu agora, a fraude aí, né, que teve o roubo de 1 bilhão no sistema financeiro brasileiro, né? Roubaram 1 bilhão de reais. Sim, ó. E adivinha, roubaram esse 1 bilhão de reais, e adivinha o que fizeram ali? Eu acho que até uma pegadinha. Por quê? E é engraçado, porque os hackers que roubaram isso, eles levaram para onde? Para as exchanges, né, que são as SECs, como eu falei, as exchanges centralizadas. Ou seja, qual a lógica, abrir um parênteses aqui só para vocês entenderem um pouco, qual a lógica de você pegar um valor, né, o hacker foi lá, roubou um valor do sistema, e ele eleva agora para dentro de uma corretora onde tem que fazer KYC, tem que fazer verificação do documento e fazer PIX naquela corretora.
Para mim, só existe uma coisa aqui, tá? É bem claro para mim que nada mais é do que sujar o mercado de criptomoedas. Até porque esse dinheiro foi roubado e depois foi bloqueado. Aí imagina, aí agora daqui a pouco você vai ver aí o governo X, Y, Z, né, seja qual for, falar que o mercado de criptomoeda é um mercado que é utilizado só por hacker, para ladrão, para roubo. Estão entendendo a jogada, né? E eles pegam uma coisa ruim e transformam numa coisa boa. Muda a narrativa para a pessoa achar que o bom é lá, aquele sistema que foi fraudado, foi roubado, e colocar as pessoas contra o sistema, que é o sistema descentralizado. Mas aí já é uma outra história, né? A gente poderia até um dia fazer uma reunião só para falar sobre isso. Voltando para cá. Então, o que, que você vai ter que entender? Que entre, por exemplo, o SDT, entre o SDC, que são moedas também centralizadas, tem muita gente que não sabe disso, o SDT é centralizado. Por quê? Porque tem um dono. O SDC também é centralizado. Então, toda stablecoin que tem no mercado, com exceção de uma só, que eu já falei qual que é a DAI, todas elas são centralizadas, mas todas elas têm um sistema que eles podem tomar de você. Qualquer um vai pegar o contrato do SDC ou do SDT, seja a rede que for, e lá dentro existe blacklist, lista negra. Então, aquelas moedas que tem naquela carteira, qualquer estado aí, qualquer governo de qualquer país, ele pode emitir uma ordem para aquela empresa e pedir que aqueles valores sejam bloqueados. Uma vez que chegou ali para aquela empresa, ela é obrigada a fazer isso, porque ela não quer parar de trabalhar naquele país. Então, o que ela vai fazer? Ela vai acatar aquela ordem daquele governo ou ela vai proteger você? É óbvio que ela vai acatar aquela ordem e vai bloquear os valores que tem na sua carteira, mesmo a sua carteira sendo descentralizada, mesmo sendo uma carteira offline, não interessa, porque essa carteira, para poder transacionar, tem que conectar na rede. E aí, como o contrato da moeda rege isso, como você já sabe como funciona o contrato, por isso que é importante ler um smart contract, e esse USDT ele pode ser bloqueado. Você vai tentar transferir, você não consegue. Você vai tentar converter, fazer um swap, você não consegue. Já o CBC, a probabilidade disso acontecer é zero. Por quê? Primeiro, porque o SDT não é uma moeda. Então, está protegido. Ele não enquadra como moeda, porque nós não somos empresa de investimento, é uma moeda, é uma tecnologia. Segundo, que ele trabalha 100% dentro da tecnologia. Ele não trabalha fora. Né? Não tem como ninguém chegar e mandar uma ordem para cá e falar para a gente, eu quero que bloqueie aí os CBCs do Francisco. Não existe CBC, por que vai fazer isso? Se o CBC só é utilizado dentro do ecossistema, para fora ele não tem valor nenhum. Né? Então, dentro está protegido. Mas, aquelas pessoas que querem utilizar, e aqui vem a boa notícia, já falando da V5, vai ter também uma estratégia 100% em USDT, ok? Porém, essa estratégia de USDT, ela é uma estratégia mais vulnerável e o lucro dela vai ser muito baixo. Mas quem quiser rodar em USDT, ele vai poder rodar. Ah, eu não quero fazer o swap para CBC. Tem como fazer o USDT? Tem como fazer. Obviamente que quem tiver em CBC vai ganhar 3, 4 vezes mais. Né? Pode chegar até 10 vezes mais. Mas aí a pessoa vai entender o outro motivo de rodar diretamente no CBC. Então você vai ter a opção de escolher. Pode usar as duas. E aí entra, por exemplo, uma questão. Aí entra uma questão importante aqui, que eu já falei várias vezes, que é sobre o que é investimento e o que é reserva de emergência. Então você pode fazer uma reserva de emergência em USDT. É um valor que é como se fosse uma poupança, né? A maioria das pessoas, elas não sabem o que é uma reserva de emergência. Não sabem, né? Elas pensam que reserva de emergência é o valor que ela investiu, mas não é, ok? E tem mais, a maioria das pessoas, elas não sabem, olha só, qual é o valor
que ela tem que ter como reserva de emergência. Pode ser que alguém aqui na sala saiba sobre isso, né? Por exemplo, quem aqui sabe, primeira pergunta, tá? Só para ver até que nós estamos interagindo aqui, já está terminando. Quem aqui sabe o que é reserva de emergência? A maioria não sabe o que é reserva de emergência, né? O Ângelo falou que sabe aqui. Parabéns, Ângelo. Ah lá, o Ângelo já bateu na tecla, já foi lá em cima. Ok. Ó, que bom que muita gente está falando que sabe, né? E o melhor do que você saber, gente, é você praticar, né? O saber de fato é o que você pratica. Vou pegar o exemplo do Ângelo. Reserva de emergência é muito simples, tá? Isso todo mundo tem que ter. Cara, isso se você não tiver isso, você está morto. Se você não tiver isso, você é pior do que, você é pior do que um escravo hoje, independente do trabalho que você tem. Desculpa eu falar, mas eu tenho que falar a real. Por quê? Porque a reserva de emergência, já está falando, reserva de emergência. Significa o quê? Vamos imaginar, Deus me livre, não quero que aconteça com você. Aconteceu um acidente com você, tá? A única fonte de renda sua é seu trabalho, você não tem investimento e você não tem reserva de emergência, que é o que acontece com muita gente aí fora. Graças a Deus eu estou percebendo que aqui o pessoal está abrindo a mente para isso. Então, se você não tiver uma reserva de emergência, você está frito. Porque a reserva de emergência significa que é aquilo que você vai ter que continuar a ter dinheiro para pagar a água, a luz, o telefone, a comida. Você tem que ter uma reserva de emergência, né? A reserva de emergência não é o dinheiro que você investiu, presta atenção. A reserva de emergência é um valor que está guardado. Você pode até colocar tipo uma poupança, igual eu coloquei aqui o exemplo do SDT, ou você colocar, sei lá, um stake, e aí numa pool de liquidez aqui rende pouquinho, rende 12% ao ano, mas é uma reserva de emergência que está ali. Ela tem que ser de 3 a 6 vezes o seu gasto mensal. Como o bom seria 6 vezes, como o Ângelo colocou. Ou seja, se você recebe, se você gasta, na verdade, 2.000 por mês, quanto que você tem que ter de reserva de emergência? Do mínimo ao máximo. Você gasta 2.000 por mês, no mínimo 3 meses você tem que ter garantido. Então você tem que ter guardado 6.000 reais, no mínimo. E se você for uma pessoa inteligente, você vai ter 6 vezes mais guardado. Ok? Isso tem que ter. Eu vejo pessoas que entram no sistema de investimento e ela não tem educação financeira. Ai, Miro, eu tive que sacar aqui, eu precisei sacar aqui. Primeiro que não precisa nem falar nada para mim, o dinheiro é dele, tá? Não estou só dando um exemplo aqui de pessoas como erram feio. E aí ela pegou o objetivo dela, que não é reserva de emergência, e foi lá, sei lá. Ah, precisou comprar um carro, precisou, sei lá, fazer alguma coisa, comprar algo, fazer isso, ou pagar algo. Ah, eu precisei, Miro. Você acabou de se matar 2 vezes. Porque você não tem reserva de emergência e você matou o seu investimento. Me diga, não existe como você se dar bem na vida. Você não vai se dar bem na vida nunca se você não mudar isso. Ah, Miro, agora eu vou mudar, agora você vai. Tal. Gente, isso você está você está mentindo para você mesmo. Você está enganando você mesmo. Por quê? Se em 12 meses, 13 meses, não foi o suficiente para você aprender, porque durante 13 meses aqui foi só um aprendizado, foi só um teste para você criar o hábito, aprender a trabalhar da forma correta, sair fora, como eu falei desde o início, sair fora lá da vala comum, do que tem aí fora. Então você tem que ter sua reserva de emergência, ou seja, de 3 a 6 meses garantido. Pandemia, de uma segunda pandemia. Meu amigo, se você não tiver de 3 a 6 meses, você está frito. Como é que você vai fazer? Tem gente que vende o almoço, né, para comer a janta, né? Não faz sentido. Qual a lógica da pessoa levantar todos os dias para ir trabalhar? E eu sei que todo mundo tem que trabalhar, mas a pessoa não consegue guardar dinheiro. Eu não estou nem falando dela colocar dinheiro na Conecta. Eu estou falando dela guardar dinheiro. É uma regra você guardar dinheiro. Se você
recebeu, se você trabalha por dia, você chegou no final do seu dia, você recebeu R$ 100, uma regra básica que eu te dou aqui, guarda 10, no mínimo 10, tá? E já começa a criar a sua reserva de emergência urgente, e esses 10 você investe. E o primeiro investimento que você tem que fazer, o primeiro investimento que você tem que fazer é o investimento mais importante que tem. Sabe qual que é? Vamos ver se vocês sabem. O primeiro investimento que você tem que fazer para você sair da onde você está, porque você está na zona de você está morto. Se você está lá, você não tem reserva de emergência. Se você não tem investimento, você está morto, né? A sua mulher ou seu esposo, enfim, seja quem é o cabeça de casa aí, qualquer coisa que acontecer, meu amigo, não vem, eu falo para você, não existe amor sem dinheiro. Não existe amor que permanece na ignorância, né? Então, imagina, o cara às vezes ele paga assinatura de streaming, né? Seja lá Netflix, seja lá Max, seja, ele paga uma assinatura lá, R$ 40 por mês, R$ 30 por mês, mas ele fala, ai, eu não consigo guardar dinheiro. Mas ele consegue todos os meses pagar uma porcaria de um streaming que só está tirando o tempo dele e não está permitindo que ele faça o real investimento que o Francisco acabou de colocar, que é o conhecimento. A primeira coisa que você tem que fazer é ter conhecimento, entendeu? As pessoas que mais têm resultado hoje dentro da Conecta são as pessoas que buscam conhecimento todos os dias. Já chegaram aqui com conhecimento e elas já buscam conhecimento todos os dias. Hoje, a maioria dos nossos membros, né, dos nossos usuários, são pessoas que dificilmente vai cair na lábia desses larápios lá fora. Verdade ou mentira? Hoje, se o cara chegar para você aí, você que faz parte da Conecta, e mostrar para você aqui, ó, acabei de sacar aqui nessa plataforma R$ 20.000 aqui, ó. Essa plataforma está me pagando aqui 1,5% ao dia, saque todo dia. Quem é o otário que vai cair nessa baboseira? Quem é o trouxa que vai cair? Porque já passou pela escola da Conecta? Meu amigo, se você entrar numa dessa, aí é morrer duas vezes, entendeu? É morrer aqui e perder a salvação também, né? Agora, quando você tem esse conhecimento, você não vai nem perder tempo para olhar essas baboseiras, porque você sabe que não tem lógica, não tem fundamento nenhum, né? E aí você agora vai começar agora a buscar conhecimento. Por exemplo, na última reunião que eu participei, teve um membro, que eu não lembro agora o nome dele, tem também aqui o nosso amigo Cleverson também, quero dar os parabéns para o Cleverson, e fica aí a dica. O que que eles fizeram? Foram se profissionalizar em blockchain. Olha a visão. Foram lá, acho que o Cleverson, se eu não me engano, acho que foi no Senac, não sei, ele pode falar aqui, e o outro também, os caras se inscreveram para poder se profissionalizar, ou seja, esse é o real investimento. Porque agora ele não está mais somente pegando o que o Miro fala, na Anguera, é bem lembrado. Então fica a dica, fica a dica. Hoje eu digo para você, você que tem filho pequeno, talvez o seu filho está aí, não sabe o que vai fazer, né? Tá aí, ó. Coloca seu filho para fazer programação em blockchain. Sabe quanto que um programador hoje de blockchain ganha? Sabe quanto que ele ganha hoje? Para não ganhar nada. R$ 50.000. Entendeu? Um programador de blockchain hoje não ganha menos de R$ 50.000. Será que vale a pena ou não essa profissão? E está faltando profissional no mercado. Está faltando. Entendeu? Estudou, se formou, você pode ser freelance, né? Ou você pode entrar numa empresa aí, tem várias, né? Já quando você começa a estudar, você começa a fazer parte de comunidades, você já começa a fazer parte de testes de sistemas e você já sai de lá empregado. O salário base de um aprendiz de programador de blockchain, o salário inicial, começa com R$ 15.000.
né? Para quem quer viver de salário, vamos dizer assim, eu acredito que é um excelente salário, trabalhando no conforto da sua casa, você não é obrigado a estar na empresa, é só ter um computador bom, entendeu? Ter uma boa internet e estudar. Ou seja, com 15 mil reais hoje, meu amigo, você arrebenta, você rapidinho você vai ser aí uma pessoa que vai estar acima da média, né? Então, programação em blockchain hoje é o futuro. Porque se você sabe fazer programação, você pode chegar nas empresas e ensinar a empresa, por exemplo, gerar um token para aquela empresa, para ela tokenizar a área dela. Você pode ajudar a blindar toda a estrutura de uma empresa. Entende? Então é isso. Então, pessoal, fugindo um pouquinho daqui, né? Fugindo, mas tudo isso é válido, tá? Por isso que eu achei importante abrir então aqui. Primeiro passo, tá? Para que você possa vencer é você tem que pagar o preço, tá? Não adianta. Se você ficar aí, né, eu ou qualquer pessoa ficar indo mais do mesmo, né, fazendo as mesmas coisas, se enganando, se iludindo, esquece. Agora, o que você tem que fazer? Caneta e papel na mão, comprometimento com você. E digo mais, ah, Miro, eu não consigo, eu não tenho condições hoje, eu estou complicado, estou endividado, normal, mas eu duvido que você não consegue começar com 10 reais. Todo mundo hoje consegue guardar dinheiro, gente. E o hábito de guardar é que faz a diferença. Esse hábito foi tirado de nós. Quem é mais antigo aqui, que é um pouquinho mais maduro, igual eu tenho 50 anos, lembra muito bem. Eu lembro que na época com meu pai, quando eu era moleque, eu ia no banco e nos bancos tinha o chamado cofrinho. Quantos aqui é dessa época? Quantos aqui lembra dessa questão aqui? De quando, não sei, talvez alguém aqui é garotão igual eu de 50 anos, e lembra quando era moleque, né? Ia no Unibanco, e lá no Unibanco tinha um cofrinho. No Bradesco tinha um cofrinho que você levava para casa, né? Qual que era o objetivo desse cofrinho, gente? Criança, já pegava criança, o pai pegava o cofrinho, dava, e você colocava aquele cofrinho, o que que você fazia? Pai, me dá um trocado. O pai dava um trocado, pimba dentro do cofrinho. Qual que é o objetivo? Criar o hábito de juntar dinheiro. Não tem como você ficar rico se você não juntar dinheiro. Não vai cair do céu para você. Não vai cair do céu. Não vai, a não ser que você acerte na Mega Sena, né? Mas eu mesmo, se eu depender da Mega Sena, tô enrolado, eu nem jogar no jogo, né? Então, você tem a possibilidade de transformar a sua vida desde que você comece a fazer pequenas ações todos os dias, tá? E dentro do nosso modelo de negócio, o importante é você fazer da forma correta, né? Agora eu quero falar para vocês sobre a estrutura jurídica internacional, tá? Então nós vamos agora estar fechando, tem mais esse, mais outro, uma outra lâmina, e eu vou fechar aqui. Bom, a estrutura internacional, né? A Conecta Business ela vai trabalhar hoje totalmente, como eu falei, legalizada em qualquer país que a gente for operar, tá? O que que nós hoje como empresa, e agora nós vamos ser empresa mesmo, tá? Um CNPJ, por exemplo, nós vamos ter vamos dizer assim, nós vamos ter uma hold internacional, tá? Essa hold ela já está sendo criada, tá? Essa hold vai ser liberada juntamente com a V5, tá? Juntamente com os contratos, os termos, tudo isso. E essa hold é para proteger toda a estrutura do nosso modelo de negócio, ok? E através dessa hold, né, você que não entende de hold, a hold, né, que ela é uma que ela pode abrir outras empresas subsidiárias ali. Então, essa hold nossa internacional, que é a cabeça, ela vai ter, por exemplo, um CNPJ no Brasil. Então, no Brasil, a hold ela vai ter um sócio aqui no Brasil, né, que esse sócio, por exemplo, ela vai ter 50% da empresa que tem aberta no Brasil. Nos Estados Unidos, nós vamos abrir estrutura nos Estados Unidos. Porque o nosso modelo de negócio, nós somos 100% legalizado. A vantagem é essa. Não tem como fechar o nosso negócio. Vou repetir para vocês, é impossível nosso negócio ser fechado, né?
O que vai acontecer, na verdade, pessoas que não vão seguir o modelo e essas pessoas vão ser excluídas. Essas pessoas vão ser excluídas do sistema. Porque a pessoa que promove oferecendo rendimento, toda aquela história, todo aquele papo, falando de investimento, tudo, essas pessoas para nós, se elas não se educarem, eu já falo para você já, se esse é o seu formato de trabalho, infelizmente você não serve para Conecta, tá? Você pode até utilizar para você, mas se você for divulgar e chegar informações para nós que você divulgou dessa forma, você vai ser excluído. Você não serve para o nosso modelo de negócio, porque aqui não é uma empresa de investimento, é um negócio sério, uma tecnologia que vai ter estrutura e através dessa estrutura vai ser representado ali pelas filiais, né, ao redor do mundo. Tudo isso está sendo desenvolvido. Felipe agora, para você ter uma ideia, não tá nem no Brasil. Nesse momento, o que eu estou fazendo aqui, o Felipe está fazendo lá. Ele já fez em francês, está fazendo agora em inglês, né? Para toda a estrutura que está sendo desenvolvida lá. E nós vamos crescer muito. Nós não temos dúvidas, vamos crescer muito. Agora, a questão é quem vai querer crescer junto com a gente, né? Porque de um jeito ou de outro a gente vai crescer. Toda a estrutura nossa e o planejamento é para isso. Então, nesse crescimento, tem que entender se é interessante para você fazer parte, né, desse montante e você criar a sua carteira. Lembre-se, é a sua carteira. Não é da Conecta, é sua. Porque você trabalha para você. Ou seja, o negócio é seu. Se o negócio é seu, você tem duas formas de desenvolver ele. Você pode ser um amador, acessar lá uma vez por dia, 2 vezes por dia, ver quanto rendeu e tal, normal. É seu negócio. Você vai agora, ou você vai levar o negócio para profissional. Eu, particularmente, se o negócio é meu, eu quero ser o primeiro a chegar e quero ser o último a sair. Eu quero ser o cara que mais vai trabalhar dentro desse negócio, porque é meu. Quanto mais eu trabalhar, melhor para mim. Eu quero desenvolver no maior número de países que eu puder desenvolver. Entende? Então, literalmente, o negócio vai ser seu, tá? E aí você vai poder viver aqui, com certeza, de Conecta, né? Porque você vai poder oferecer os nossos produtos e serviços com várias pessoas. Resumo, né? Resumo para que você possa ter isso anotado. O que a Conecta não é? Uma empresa de investimento, um sistema de rentabilidade garantida, um gestor de fundo que faz captação de recursos, também não é, né? Ou um simulador de performance, que é o que tem a maioria das plataformas aí, entra lá, o valor está ali na interface, mas não existe mais nada, é só um simulador, né? Não é real. O que que a Conecta oferece? Uma tecnologia baseada em uma IA de arbitragem, né, automatizada, 100% automatizada, sem interferência humana, ok? Acesso descentralizado sobre o controle do usuário, ou seja, ela dá essa tecnologia para você como o chat GBT. Você vai lá, você faz um cadastro no chat GBT e você utiliza da forma que você quiser. Aliás, na V5 você vai poder até criar uma estratégia para você. Para quem gosta, por exemplo, de correr mais risco, vamos dizer assim, você vai poder configurar os parâmetros e testar. Você vai poder testar com um valor pequeno. Vai poder pegar, por exemplo, US$ 10 e criar uma estratégia para você, que talvez essa estratégia, amanhã ou depois, você pode vender essa estratégia dentro da comunidade. Vai existir essa possibilidade, você pegar essa estratégia, criou ela, testou ela, validou ela, e aí você vai colocar, as pessoas vão seguir. Todo mundo que seguir a sua estratégia vai gerar residual para você. Qualquer um vai poder fazer isso. Lógico, quem estiver estudando sobre arbitragem e tecnologia, ele vai ter mais parâmetros para poder testar. E aí, obviamente, você vai entender que vai ter gente aqui que vai lucrar de várias formas com produtos reais, com negócio real, tá? Então, 100% validado pelo usuário, tá? Seja uma estratégia que ele criou ou seja o que ele testemunhou. Então, como é que você vai divulgar a Conecta? Você nunca vai, por exemplo, hoje mesmo uma pessoa vem perguntar aqui e falar, né, Miro, a V5 vai dar 8%,
Não existe isso, né? Eu sei lá quanto que a V5 vai render, eu não sei, né? É a mesma coisa eu chegar, eu sei, por exemplo, eu sei se vai fazer frio amanhã, se vai chover amanhã, eu sei o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. O que eu sei é que nós estamos empenhados, trabalhando, para que cada dia mais a gente possa evoluir e acompanhar a evolução do mercado através da nossa tecnologia. Isso a gente vai fazer sempre. Por quê? Porque a tecnologia, nós utilizamos ela. Como eu falei, se cada um de vocês hoje for lá e retirar os valores de vocês, para nós vai ser tranquilo, entendeu? Nosso sistema não vai parar de funcionar. Você vai sair daqui feliz, você teve seus lucros, você vai embora e nós vamos continuar nossa jornada, entendeu? Então, isso é possível. Tanto é, como eu falei, tem muita gente hoje que vacilou, né? E ela sabe que ela vacilou, arrancou tudo, não tem nem um centavo. E está penando hoje para tentar voltar, né? Essas pessoas, o que, é que eu digo para elas? Crie o hábito, como foi falado aqui no início, e não se sabota mais, né? Simplesmente você só vai ter que trabalhar dobrado agora, aprender a lição e não cometer o mesmo erro. Já quem seguiu e fez, está dando risada sozinho, né? Os números falam por si só de cada um dos membros, tá? Então, gente, hoje eu queria passar isso para vocês, né? Esse PDF, eu vou colocar ele seja no grupo do WhatsApp, seja também lá no Telegram, tá? Eu aconselho que vocês baixem esse PDF e, junto com a divulgação de vocês, envie para a pessoa e você vai ver o real interesse da pessoa que quer participar de um negócio sério, né? Então, todas as pessoas que quiserem participar de um negócio sério, ela tem, o mínimo que ela vai ter que fazer é ler as regras, né? Ler vamos dizer assim, ler um manual para que você possa saber o que você tem nas suas mãos, né? Eu fico triste quando eu vejo pessoas, e outra, eu dou uma dica, tá, para muita gente aqui, eu vejo muita gente, ela pegar e praticamente fazer tudo pro indicado dela. Eu digo para você que você está cometendo um erro fazendo isso. Tá? Por quê? Porque você está criando dependentes. É tipo, por exemplo, o sistema que tem aí de bolsa, não sei das quantas, de auxílio do sistema. Se começa a dar esmola demais, a pessoa não vai querer fazer mais. Ela não vai querer trabalhar. Entende? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer igual aconteceu com você. Da mesma forma que a pessoa compartilhou tela com você, e aí você aprendeu, essa pessoa também tem a capacidade de aprender. E se você ficar fazendo para essa pessoa, você está assumindo o compromisso de, se amanhã ou depois qualquer coisa que acontecer, se, por exemplo, a conta dela for hackeada, que pode acontecer, ela vai culpar você. Lembre-se, a maioria das pessoas que viram nossos inimigos, geralmente são pessoas que eram dos melhores amigos nossos, entre aspas. Geralmente aquela pessoa que era seu amigo, hoje ele se torna seu inimigo. Falava que era seu amigo. Por quê? Porque quando acontece aquela tragédia, aí ele vira, né, totalmente para o outro lado e não é mais seu amigo. Então, qualquer profissional que se preze, ele vai fazer o quê? Ele vai replicar da mesma forma que ele aprendeu, né? Então, você vai aprender a fazer a mesma coisa com a pessoa. Em detalhe, lembre-se, você aprende mais quando você está ensinando. Por isso que você ganha muito dinheiro com o nosso negócio. Por quê? Porque você hoje que não tem recurso, ou você que não tem recurso, você já sabe que você pode começar agora, mesmo que seja com R$ 10, mas você tem que começar, porque enquanto você não começar, você tá para baixo do zero. Se você não tem nenhum centavo lá dentro rodando lá, você está menos do que zero. Você é o zero à esquerda. Para deixar de ser zero à esquerda, tem que fazer o quê? Começar com R$ 10 que seja, com R$ 20 e criar o hábito. O hábito, por exemplo, eu tenho um hábito, já falei para vocês qual que é o meu hábito, por exemplo, na compra de Bitcoin. Toda semana
eu tenho uma compra estratégica de Bitcoin. Ponto. Para mim não me interessa se o Bitcoin está subindo ou descendo. O meu hábito é sagrado. Até eu chegar a um valor X, que é a minha aposentadoria em Bitcoin, eu vou fazer isso. Chegar a um determinado valor, não faço mais. Pego esses Bitcoins, vou colocar eles, aplicar eles e vou viver só em cima desses Bitcoins. É uma estratégia que eu criei para mim. A Conecta está me ajudando a acelerar essa estratégia. Entende? Então você tem que criar esse hábito. Se você não cria esse hábito, esquece. Você pode prometer o que for, mas não passa de palavras. O que manda, na verdade, é a execução. Você tem que começar a executar, né? Começa nem que seja com R$ 10, com R$ 5, mas você tem que criar o hábito. Porque uma vez que você criou o hábito, você não consegue deixar mais, né? Você não consegue deixar. É impressionante. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu vou na academia. Se eu ficar uma semana sem ir na academia, eu fico louco. Eu não consigo ficar uma semana sem ir na academia treinar. A pessoa hoje que não vai na academia, ela vai começar a ir, o seu corpo vai lutar contra isso para que você não vá mais na academia. Depois dos primeiros 30 dias, se você vencer os 30 dias, você criou um novo hábito na sua vida de sucesso, de ter maior qualidade de vida, e isso é sagrado. É mais sagrado do que você levantar todos os dias para trabalhar, pelo menos para mim. Eu acho que para mim é muito mais importante eu cuidar da minha saúde todos os dias do que eu ir trabalhar todos os dias. Já tem gente que ela está tão perdida que ela acha que trabalhar todos os dias é mais importante. Não é. Porque se você não tiver mais saúde, como é que você vai trabalhar? Ok? Então, eu já passei aqui para vocês, né, o treinamento sobre as 5 saúdes. Vocês sabem o padrão, mas é isso. Pessoal, eu acho que hoje foi legal. Falando sobre a questão aqui da V5, para fechar já, tá? A V5, tá? O que que acontece? Eu tenho uma notícia boa para vocês e uma notícia não tão boa, que é o que nós encontramos um desafio muito grande na V5. Bom, nós criamos toda a estrutura da V5 e ela está lá praticamente rodando, está rodando. E o que que aconteceu? Encontramos uma dificuldade na criação de multicontratos. Não na questão da criação somente de multicontratos, mas principalmente da estruturação do plano de rede. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, na V5 vai funcionar de que forma? Vai ter múltiplos contratos. Lembra? Vai ter o contrato manager, né? Vou até compartilhar aqui para vocês lembrarem disso. E quem está na V5 sabe disso. Que toda a estrutura ela funciona da seguinte forma. Deixa eu fechar aqui para voltar aqui. Toda a estrutura da V5, da V4, da V3, todas elas rodam nesse formato aqui, só que com uma diferença, que é justamente a mudança que nós trabalhamos aí, e vocês vão entender agora, né, o lado positivo e o lado negativo. Eu vou até abrir uma conta aqui para mostrar ao vivo para vocês, a V5. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Só sinaliza para mim aí na hora que abrir a tela, para me saber que todo mundo está visualizando. Todo mundo está visualizando aí, né? Perfeito. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que tem que entender é o seguinte, tá? A V5 não está liberada. A V5 não foi lançada para os membros gerais. Ponto. Qualquer pessoa que falar o contrário disso, ela está mentindo para você e ela não tem caráter. Vou repetir. A V5 ela não está liberada, ela não foi lançada ainda, porque ela não foi finalizada. Ela está na fase de teste, nós encontramos agora justamente essa questão do teste, que é na estrutura de rede, tá? Ou seja, nós já conseguimos validar toda a parte de operações, né, onde vai existir
tudo que vocês já sabem, né? Ela está gerando em média, quem está aqui sabe, por cada subconta, uma média de 15, 20 operações por cada conta, tá? Os valores que está rodando hoje são valores seguros, porque são valores para testar, ok? Outra coisa, não prometa, como eu falei, não caia na besteira de prometer porcentagem, não cria essa ilusão na sua cabeça, tá? Deixa a expectativa rolar, ok? Não vou falar aqui de porcentagem, nada, porque as pessoas acabam distorcendo isso, né? E não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o poder e a informação que você tem nas suas mãos, né? Porque você, com uma ferramenta dessa, um sistema desse na sua mão, e se você sair e sentar na frente de multimilionários, de uma forma profissional, com a estrutura dessa, todos eles, sem exceção, vão querer fazer parte. Miro, você está exagerando. Não estou. Eu tenho testemunho aqui dos próprios de pessoas aqui que sabem do que eu estou falando e está vivendo isso na prática. Qualquer pessoa hoje, investidor de visão, que alguém chegar e apresentar isso aqui de forma profissional, ele vai entrar na hora. Ele só não vai entrar se você apresentar como uma pirâmide. Aí é você que está errando. Você está pegando um negócio que não tem nada a ver com o que tem no mercado e levando para a vala comum, e por isso você não está conseguindo fazer. Esse serviço aqui, esse produto, é o sonho de qualquer milionário. Quem é milionário aqui sabe do que eu estou falando. Verdade ou mentira? Esse serviço nosso, mesmo a V4, lá, é o sonho de qualquer milionário. Por quê? É um sistema, no caso do Brasil, que paga 10 vezes, 50 vezes mais, com uma segurança extrema. Ok? Então, a pessoa vai testar, ela vai ver como funciona, ela vai fazer a programação dela. Ponto e acabou. Não tem uma pessoa hoje que não quer um negócio desse. O que tem são pessoas despreparadas que não sabem trabalhar. E nós vamos ajudar essas pessoas para que elas possam trabalhar da forma correta. Ponto. Agora, voltando para cá, Miro, quanto tempo vai demorar a V5? Não tem data. Nós não trabalhamos com data, porque é tecnologia. Nós sabemos que vai ficar pronto. Por exemplo, se a gente tivesse prometido uma data, nós estaríamos lascados agora. Por quê? Nós nos deparamos com um desafio que nós estamos trabalhando ele hoje. Qual que é o desafio? É a estruturação dos multicontratos. Quando você vem aqui, ó, em contratos, tá? E aí entra a questão de cada um de vocês estudar e aprender, que é isso aqui, ó. Existe hoje um jogo de contratos aqui, ó. Ó, tá? Existe o contrato manager, tem um contrato de estratégia, tem um contrato de subconta, tem um contrato de pagamento, contrato de network e o contrato de token, né, de passe, que é o token do CBC. Ou seja, esse contrato ele vai até um determinado valor. Por exemplo, quando atingir, por exemplo, vou pegar, chutar um número aqui, 100 mil dólares, 150 mil dólares, esse contrato é fechado, ninguém mais entra nesse contrato e gera novamente um outro conjunto de contrato. Isso daí eu já tinha explicado para vocês da outra vez, vocês entenderam, tá? Então, cada contrato tem ali o seu endereço ali, você vai lá consultar lá, todos eles estão lá, todos eles é criado. Agora, o que que acontece? Quando gera um novo jogo de contrato, gerou um novo jogo de contrato aqui, esses contratos daqui, ó, tem que se comunicar com esses daqui, ó. Só para vocês entenderem como que o negócio é complexo. Esse tem que se comunicar, esse manager tem que se comunicar com outro manager. Esse de estratégia tem que se comunicar com a outra estratégia. Esses aqui de subconta com a outra. Por quê? Isso somente na parte de estruturação de rede. Por quê? Porque existe um plano de carreira. E nós não podemos alterar o plano de carreira. O que que nós temos que fazer? Nós temos agora que, acima disso daqui, criar um contrato, vamos dizer, que seja um contrato mãe, seria um script principal, e através desse script, aí ele vai gerar quantos contratos for preciso
toda vez que bater um valor X, vai aparecer um pop-up e a pessoa vai migrar para outro contrato. Com isso, o sistema vai fazer a leitura. Vamos imaginar, pegar aqui o Francisco. O Francisco está aqui no contrato G1. Vamos imaginar que o Francisco bateu nível 3. Só que agora fechou, não tem como entrar mais gente no G1. E o Francisco quer crescer no plano de carreira, ele está trabalhando, o pessoal dele está indicando. Quando as pessoas começarem a entrar da estrutura dele, vai lá para o G2. No G2, o Francisco vai se cadastrar também, só que agora o sistema vai ler e ele vai dar agora a referência lá que o Francisco já está no nível 3. E agora, do nível 3 em diante, os valores que entrarem ali vai complementar para que o Francisco chegue no nível 4, nível 5 e até chegar ao nível 7. Isso pode acontecer no G2, no G3, no G4, vai ser infinito isso. Então, só para vocês entenderem a dinâmica. Isso daqui já está definido. A boa notícia é que isso daqui é possível fazer. A má notícia é que não tem como vir aqui e fazer um remendo igual é feito nos negócios por aí. Ou seja, essa estrutura tem que fazer do zero. Todas as vezes, não tem como vir aqui fazer uma alteração. Na blockchain, não existe você chegar aqui e mexer e fazer alteração, é imutável, ok? Isso daqui é uma coisa boa, no sentido de segurança, prova que não tem como ninguém mexer, nem mesmo os programadores conseguem mexer, porém, do lado, vamos supor assim, do lado de desenvolvimento, pensando em estrutura, é a parte ruim, porque agora, quando a gente acredita, não vai precisar mais criar estrutura, vai ter que fazer a estrutura toda do zero de novo. Ok? Então, como essa estrutura vai fazer do zero, está sendo desenvolvida nesse momento do zero, e olha para você ver como que a nossa equipe trabalha, porque o sistema está aqui rodando, está tudo rodando, as comissões estão rodando, gerando, ninguém está perdendo nada, vai ser tudo. E quando ficar pronto, quem já está aqui dentro, que são os palestrantes, as pessoas de nível 7, nível 6 e nível 5, são essas pessoas que estão aqui dentro. Não, nesse momento são essas, não entra mais ninguém. Não tem necessidade de entrar. Essas pessoas estão aqui dentro, estão utilizando, estão testando, já estão aqui. Beleza. Na hora que ficar pronto, toda essa estrutura que eu mencionei para vocês, vai ser feito os testes e vai ser lançado aqui dentro e automaticamente. Olha só para você ver como funciona. Francisco vai ter que vir aqui dentro e fazer o quê? Remover todo o valor dele e colocar na estrutura nova. O Ney vai ter que ir lá tirar todo o valor dele e colocar na estrutura nova. E assim sucessivamente. Aí depois sim, aí a partir daí vai começar a rodar desse jeito. E nesse meio tempo vai entrar também a questão da regulação da nossa holding, né, da empresa internacional, das empresas nacionais, todo o compliance, todo o material, a logomarca está sendo desenvolvida, uma nova, repaginada, redesenhada a logomarca da empresa, tá? Todo o material de divulgação está sendo estruturado, vai ser uma nova cara, com os mesmos parâmetros, dentro da legalidade e com uma estrutura gigantesca para entrar centenas e milhares de pessoas. Ok? Tudo isso está em andamento. Nesse meio tempo, ninguém perde nada. Ninguém perde um centavo, ok? Como vocês sabem, e automaticamente todo mundo lucrando, inclusive lucrando mais dentro da V4. Por quê? Porque como uma quantidade de pessoas removeu a sua liquidez da V4 e colocou dentro da V5 para testar, automaticamente começou a gerar mais operações na V4. A V4 não vai sair do ar. A V4 ela vai dar rendimento proporcional igual à V5, porque ela foi estruturada para isso. Entendeu? Agora, obviamente que isso vai acontecer de uma forma dinâmica. Por quê? Os próprios membros vão ser o fator de equilíbrio. Porque quem vai ficar, por exemplo, eu particularmente não vejo, por exemplo, falando da estratégia de USDT. Quem aqui vai querer rodar em USDT para ter um lucro, sei lá,
5 vezes menos? Não sei. Talvez a pessoa vai querer, é o direito dela, para deixar de rodar no CBC com toda a segurança que ele tem. Mas se as pessoas querem, nós temos que colocar, né? Quem vai querer ficar numa estratégia que ali ela está vendo, então, o próprio sistema vai se equilibrar. O próprio sistema vai se equilibrando. Porque não vai chegar um momento, também não tem como entrar mais. Vai aparecer um menu modal, esse modal vai aparecer para você, você vai se cadastrar, vai pegar o link do seu patrocinador e vai cadastrar, e assim sucessivamente. Então, o nosso negócio ele é um negócio totalmente dinâmico, totalmente inovador, diferente de tudo que tem no mercado, e uma tecnologia que está evoluindo cada vez mais, né? Por isso a necessidade de cada um de vocês trabalhar, né, nos mesmos moldes, nos mesmos moldes do que nós estamos formatando para que você possa crescer. Então, tem gente aqui que vai ser um dos maiores profissionais dentro do mercado. Por quê? Porque ele vai seguir a risca. E tem outras pessoas que eu sei que, infelizmente, vão ser expulsas daqui. Porque tem gente que não aprende, você sabe. Tem pessoas que você pode fazer o que for, ele vai continuar sendo. Tipo assim, é igual como você pegar o exemplo que eu sempre falo. Se você pegar um porco lá do chiqueiro lá, foi lá nasceu o porco, filhotinho. Você pegou ele, levou para dentro da sua casa, limpou ele, deu banho nele, passou o perfume dele, deixou dentro de casa, cuidou. O dia que você abrir a porta e tiver chovendo, tiver uma lama, uma poça de lama na frente da sua casa, aquele porco foi criado ali dentro, desde pequenininho, mas a natureza dele é de porco. Quando ele vê a lama, o que ele vai fazer? Você ensinou tudo para ele, mostrou tudo para ele, falou assim, aqui cheiroso, bonitinho e tal, só que ele é um porco. A natureza dele é de um porco, então no primeiro momento ele vai voltar novamente para a lama. Já ao contrário, pessoas que são águia e hoje estão querendo viver como galinha. Tem muitas águias hoje que estão vivendo como galinha. Tem muitas águias hoje que, ao invés de voar como águia, está dando aquele voozinho de galinha, está indo atrás de migalha. E essas pessoas não sabem o que fazer para voltarem a ser águia. E nós, da Conecta Business Club, eu, Felipe Alexé, com a formação que a gente tem, nós vamos novamente dar para essa pessoa, devolver para ela a essência dela, que é de ser águia. Que ela não deve aceitar comer migalhas. Ela deve viver no pleno, no máximo. Para isso, obviamente, vai passar por um processo árduo e doloroso. Não existe milagre. Se você não sentir dor, se você não passar pela dificuldade, você não vai crescer. Se você acredita que você vai crescer na zona de fracasso, que as pessoas chamam de zona de conforto, esquece. Não vai rolar. Você vai continuar sendo um fracassado, porque zona de conforto não traz benefício para ninguém. Aposentadoria é morte. Todas as pessoas que se aposentam, os números mostram que morrem mais cedo. O dia que você parar de trabalhar, todo mundo vai. O dia que você parar de trabalhar e achar que você vai deitar e não vai fazer mais nada, a sua vida não vai fazer sentido. Todo mundo vai trabalhar, só que você tem que trabalhar com propósito e objetivo. Trabalhar com escala. Aí a coisa muda de figura. E é o que nós vamos fazer dentro do nosso modelo de negócio. Ok? São 22 horas e 44 minutos, tá? Acredito que eu consegui passar para vocês. Voltando, só fechando. V5 não foi lançado ainda. V5 vai demorar um tempo para ser lançada, para fazer toda essa estrutura. Lembrando que nós não temos pressa. Nunca tivemos nenhum pino de pressa. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Né? Então, V4 está 100% funcionando e as pessoas estão lucrando mais baseado no momento que está acontecendo hoje de operações. O melhor momento para você foi ontem e para você não perder mais tempo é agora. O melhor momento para você desenvolver a Conecta foi ontem. Ontem você já vacilou, se você não fez, você perdeu.
mas a boa notícia é que hoje você pode compensar. Beleza? Pessoal, acho que é isso, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, é só levantar a mão aí, eu vou responder, tá? Vou ficar aqui até as 21 horas, e aí a gente pode fechar para a gente poder também liberar vocês, porque é sábado, e eu sei que muitos de vocês também aí quer ficar com a família, tem as coisas para fazer. Eu, particularmente, tiro o final de semana para mim poder emergir, estudar um pouco mais. Por isso que eu venho aqui no sábado, sempre com o compromisso de trazer a verdade para vocês. Tá bom? Então é isso. O Ângelo quer falar? Tudo bem, Ângelo? É só apertar aí. Fala, Miro, tudo bem? Boa noite, não vou tomar o tempo de vocês, é uma coisa rápida. Dentro desses contratos todos, vai existir alguma opção ali da gente, por exemplo, assim, ó, a V3, hoje o governo não sabe o que que a gente tem lá, né? Desde que a gente não compre os nossos criptoativos numa exchange centralizada, né? Se nós comprar as nossas moedas de forma que o governo não sabe, ele não tem como saber, né? Dentro desse sistema agora que está sendo moldado aí, a Conecta vai precisar ter os nossos dados ou continuará sendo ainda descentralizado? Tá, vamos lá. Uma excelente pergunta que você fez aqui, tá, Ângelo? É assim, a primeira coisa a entender é o seguinte, tá? Existe uma questão, o fato de ter os dados não significa que o governo tem essas informações, tá? A questão dos dados, Ângelo, é a questão de normativa, vamos dizer assim, global, para poder operar de uma forma global. Por quê? Vamos supor que amanhã ou depois entre alguém na Conecta, tá? E essa pessoa que veio para a Conecta, ela simplesmente está fazendo lavagem de dinheiro, um caso isolado. E aí, automaticamente, a autoridade, seja do Brasil ou do país que a gente está operando, ela vai, ó, essa carteira descobriu que ela está conectada dentro do contrato, porque eles conseguem ver essa carteira. Aí eles vão, essa carteira específica, eles vão pedir para que esses dados sejam mandados para eles. Isso hoje acontece com a MetaMask, com a Hub Wallet, com a Trust Wallet, todas essas carteiras, eles têm que ter as informações, tá? Não quer dizer que eles vão passar essas informações. Um exemplo claro disso é um cartão que, inclusive, eu passei para vocês, que é o cartão Cast. O cartão Cast, para você ter uma ideia, seria um caso mais claro, não é o nosso caso, mas o cartão Cast, ele é como que eu vou falar para você? Fugiu o nome aqui agora. Imagine que o cartão Cast é como se fosse uma financeira, tá? Lá em Hong Kong, aonde você pega as suas criptomoedas, coloca dentro do Cast, mas para você utilizar o cartão Cast, você tem que fazer o KYC, que é mandar os seus dados para você utilizar a bandeira Visa. Só que essa empresa de Hong Kong, ela não reporta os seus dados. Ela não reporta os seus dados. A não ser, obviamente, que você esteja fazendo coisa errada. Não necessariamente o fato de você declarar ou não declarar, isso é pessoal de cada um. Isso não quer dizer que você está fazendo coisa errada. Coisa errada, como eu dei o exemplo aqui agora. Então, o declarar ou não declarar é pessoal de cada um. Lembrando que o que você tem em criptomoedas, seja na DeFi, sejam, por exemplo, dentro de uma carteira, seja dentro de uma exchange, o que você tem, você declara se você quiser, e lembre-se que esse valor você não paga imposto. No caso, o imposto só é pago quando você traz esse dinheiro para o país de origem. Então, vamos imaginar que você levou 100 mil reais para operar dentro do sistema DeFi, utilizando a tecnologia da Conecta. E agora, esses 100 mil reais se transformaram em 1 milhão, está lá em criptomoeda. Você não precisa necessariamente trazer esse dinheiro para o Brasil. Você pode, por exemplo, levar esse dinheiro, um exemplo, eu vou trabalhar no Paraguai, vou pagar menos, pagar 10% de imposto. Eu vou, por exemplo, por incrível que pareça, eu vou para Portugal. A carga tributária lá é mais barata que o Brasil. Então, aí é cada um de vocês que vai ver essa questão de você pegar uma quantidade daquele valor para você poder trazer para a moeda local, tá? Agora, a questão de cadastramento, ela é preciso fazer
porque senão a gente cai no risco de estar cometendo fraude contra as legislações de cada país. Aí a gente corre o risco do quê? Não necessariamente que nós temos alguma coisa a ver com investimento, mas é como se a gente estivesse fazendo coisa errada. Vou dar um exemplo para você. Todas as bets, o governo tem toda a informação das bets. A bet, ela é obrigada, a pessoa vai lá, é obrigada a fazer um cadastro. O dinheiro que a pessoa tem dentro de uma bet de sistema de aposta, ela é dela, tá lá. Quando ela traz esse dinheiro para o Brasil, aí ela tem que pagar o imposto, né? Mas para ela poder trazer esse dinheiro do Brasil, ela tem que ter os dados dela. Então, a questão do dado, entendeu, Ângelo? Ela não necessariamente vai interferir no caso relacionado com o governo, seja do Brasil ou qualquer do governo. Isso é para preservação de dados e quem vai cuidar disso, como eu falei aqui na apresentação, é uma empresa que é a maior empresa, na verdade, que inclusive cuida dos dados da MetaMask, cuida dos dados de várias empresas, e nós contratamos essa empresa para cuidar dos dados nossos, dos dados de vocês e dos nossos, porque nós também, Ângelo, nós não podemos pegar os dados de vocês, porque existe também a questão da questão de privacidade das informações. Então, nós não somos uma empresa constituída para ter os dados de vocês. Nós temos que contratar uma empresa que está no mercado, que atua com as grandes Big Tech, para que essa empresa autorizada possa fazer isso. Entendeu? Então, isso é normal. Agora, como eu volto a dizer, cada um de vocês vai usar a estratégia que vocês têm. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito para as pessoas, imagine o mesmo exemplo, você tem 1 milhão, tá, de reais ou 1 milhão de dólares, que seja. Você nunca, independente de dados, transaciona esse valor em uma única carteira. Você começou a transacionar esse valor, qual que é o meu conselho? Você tem dinheiro, esse dinheiro é seu, está na sua custódia. Vai lá, se você tem uma Trezor ou tem uma Unikey, tem, sei lá, uma Ledger, compra outra. E aí mais outra. Você nunca deixa em uma única carteira, porque você pode ter múltiplas carteiras e isso é bom para você poder ter mais ainda segurança na questão de preservar os seus valores, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês quando tiverem bastante dinheiro amanhã ou depois, tá? Nunca cometa o erro de colocar, por exemplo, 1 milhão. Ah, é minha Ledger, eu vou colocar aqui 10 milhões só nessa Ledger aqui. Ninguém faz isso, tá? A não ser que seja uma offline que você está só armazenando e você não usa ela para mais nada, a não ser para armazenar. Mas se são valores que vai transacionar, você tem que ter pelo menos 2, 3, 4 carteiras, entendeu? Para que você tenha uma flexibilidade maior e todas as transações, lembre-se, todas as transações da rede, elas são públicas. A única coisa é que eles não sabem de quem são, né? As transações são públicas e não sabem quem são. Mais à frente, eu vou ensinar vocês a utilizarem redes e moedas que são totalmente, não aparecem em rede nenhuma, tá? Mas aí já é um outro tema para a gente poder discutir no momento que a gente já vai estar dentro da Academy, enfim, e vai servir para vocês montarem estratégia em relação a isso, tá? Espero que eu tenha respondido aí, Ângelo, tá? E tenha satisfeito a sua pergunta.